Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo aqui no ar. Hoje para tratar sobre a coletiva do Fábio Carille ontem, pós-vitória sobre o Goiás. Duas coisas ali me incomodaram, apesar de uma delas ele ter meio que razão. Mas enfim, eu vou dividir até, vou falar, colocar o tema, comentar, depois falar o outro, entrar ele falando de novo e comentar outro tema. E o primeiro é a forma de jogar. A gente teve toda uma polêmica, né, de o Carille não muda esquema, tal, o Carille mesma coisa, enfim. E ele falou sobre isso, Ricardinho perguntou, depois em outra pergunta, que acho que foi do Caio da Band Esportes, se eu não estou enganado, enfim, ele responde, não era pergunta necessariamente sobre isso, era mais sobre como o Santos iria propor jogo contra equipes na Série B que viessem muito fechadas, e ele até meio que dá só explica, né? Vou jogar no 4-3-3, às vezes é 4-2-3-1, que é a mesma variação, né? Só que você tem meias abertos e não pontas necessariamente, atua uma faixa um pouquinho mais atrás do campo. Mas enfim, vou ver a resposta dele, daqui a pouco a gente volta para comentar. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Muito rápido para responder isso. É uma forma de jogar e eu só mudo as características dos jogadores em cada setor. Essa é minha carreira, sempre foi assim e vai ser assim sempre. Não, eu não vou mudar a forma de jogar, o que eu vou mudar são as características. Daqui um pouquinho o Sherman, que tem um equilíbrio de ataque e defesa. Daqui um pouquinho entra com o Rainer ali, que é um cara que vai dar mais apoio, que dá profundidade mesmo vindo de trás. Do outro lado eu tenho o Rodrigo, que é um cara que pode marcar mais ali, um pouquinho mais atrás. O Escobar fazendo um trabalho bom com o Guilherme ali. Daqui um pouquinho eu posso usar um meia de lado, né, sendo dois meias, mas um meia jogando de lado e vindo para dentro para abrir corredor. Então é um 4-2-3-1, é um 4-3-3 em alguns momentos, mudando as características dos atletas. Aí eu tenho uma preocupação aí, né? Porque acho que muitos técnicos brasileiros têm esse pensamento, e isso me incomoda. E aí eu volto naquele tema que a gente fala bastante aqui no canal. Desde 2018, teve uma virada de chave no futebol brasileiro, né? Muito também causado pelo Santos e pelo Flamengo, de Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, né? Que elevou um pouco o patamar, né, do nível dos técnicos e fez os técnicos, os clubes, né, olharem mais para fora, para a Europa, seja, claro, os que vêm da Europa para cá são terceiro escalão europeu, ou argentinos, né, uruguaios, chilenos, enfim, que vêm para cá, né, treinar. Então, não necessariamente todos sejam bons, tá? Claro que não, teve ruins também, mas você traz alguns mais qualificados, né? O Cuiabá com o Petit, por exemplo. O Petit, jogador da seleção portuguesa, que já melhorou o Cuiabá de forma, assim, surpreendente até, né? Mas, enfim. E aí, esses técnicos, nem todos são revolucionários, é claro, mas a maioria deles sabe se adaptar. E isso é um problema. Os técnicos brasileiros normalmente insistem na sua forma de jogo, da mesma situação, o seu mesmo modelo e não querem sair dela. E aí, eu não digo que nem, nossa, o cara ele precisa montar um time que ofensivamente saiba bater a bola, que seja, que trabalhe a bola para lá e para cá. Vai começar a Espanha e Itália agora, que seja uma Espanha do auge do tic-tac, que rodava a bola, trocava 800 passes por jogo. Não, claro que não, mas às vezes criar opções de variações dentro de uma partida que seja, porque tem dia que não encaixa, o adversário sabe como lidar, sabe como neutralizar as suas armas e você tem que usar outras, né? Não sei, eu gosto de citar uma que eu acho básica, que muita gente até fala, que é colocar um zagueiro a mais e você liberar os dois alas, por exemplo, o Jair com uma boa saída de bola, liberar os dois alas. Ou você pode às vezes até preencher um pouco mais o meio de campo, colocar um meia que atue mais por dentro mesmo e não tão lá na frente, igual ele fez ontem até com o Serginho mais ou menos. Não sei, são opções, e aí talvez você tira um dos pontas e põe o Guilherme como segundo atacante em alguns momentos. São só opções mesmo, alternativas, mas me incomoda um pouquinho, porque essa falta de variação pode sim prejudicar lá na frente, pode prejudicar contra algumas equipes que simplesmente não encaixam, o jogo não vai, de repente, enfim. E ontem eu até falei no pós-jogo, o Santos foi um pouco melhor do que nas últimas partidas, né? O Santos realmente rondou a área do Goiás mais tempo. Tudo bem que era um pouco da proposta do Goiás, que não conseguiu encaixar a própria transição ofensiva, né? Que é um pouco mais rápida. E ontem não foi. Mas ontem o Santos segurou mais ali na frente, trabalhou a bola, mas teve muita dificuldade, acabou apelando muito para cruzamento, para bola só de ponta para dentro, e ponta para cruzar e tentar levar ao fundo, enfim. Acho que poderia ter tido outras alternativas, né?
Mas, enfim, isso acho que prejudica, acho que é um problema. Fica difícil imaginar até quando você pensar, bom, e num dia que tiver ruim. Vamos supor o Guilherme, então, estão citado aí o Guilherme, que é muito importante pro time, ele realmente é. Vamos supor o dia que o Guilherme tá mal. E aí, vai fazer o quê? Não tem ninguém com a característica dele parecida no elenco. Como é que faz? Enfim, acho que o Carille erra nessa ao não testar outras formas de atuar, né? Enfim. Próximo tema é o erro dele, o erro de Carille. Ele falou que cometeu um erro, né? E a gente vai falar sobre esse erro. Vamos ver as respostas dele aí. Eu tive um erro muito grave. Eu sei onde eu errei e eu tenho que reconhecer isso. Tá? Isso fica para mim, fica como um aprendizado para a minha vida. Na virada do Paulista ali eu errei. Tá? Mas a gente aprende, não me arrependo, mas a gente aprende com isso. O clube vai entendendo, eu vou entendendo como que para que a gente volte aí ter o trilho, ter a satisfação de ganhar, né, e colocar, ficar sempre na parte de cima ali, que é o nosso objetivo. Não só o Santos, mas principalmente eu. Tá? O erro se passa por aí. Né? Tinha que ser mais persistente, tinha que insistir mais em algumas coisas, e não fiz. Tá? E não fiz. Não, mas é isso. Acho que sei que eu estou falando com pessoas inteligentes aqui, é isso. Eu devia ter insistido, eu devia ter brigado. Eu tenho uma experiência de Série B como auxiliar no Barueri, né, quando a gente subiu ali em 2008. Só que assim, né, o que acontece? Hoje, analisando, chegar à final do Campeonato Paulista não foi bom. Né? Não é que quando se está bem está tudo certo, e mesmo quando se erra não está tudo errado. Né? Então é isso aí também me acomodou, né? Trouxe assuntos, conversei e não persisti, não insisti. Né? Então, assim, trago como um aprendizado, prefiro ter 40 jogadores e machucar um, sair um e deixar eu administrar o grupo como tem que ser, do que a gente passar por isso. Aprendizado. Né? Não tem nada de arrependimento não, e sim eu trago como aprendizado. Então, basicamente, até a Gabi que apura isso e solta essa informação lá no Resenha Santista, que o Carille tinha pedido 6 reforços, né, pós-paulista, e não chegaram. E ele fala que foi o erro não insistir, não persistir. Então, assim, eu imagino que ele deva ter pedido uma lista. Não estava incluso o Serginho, tá? Isso eu sei, não foi o Carille que pediu o Serginho. Poderia ser até o Patrick, não sei. O Rodrigo Ferreira também não sei se é um nome que ele trouxe. Foram os 3 que chegaram nessa janela. Então, ele diz que poderia ter insistido, ele cita nominalmente o Furt, porque ele fala o William tem outra característica. Então, ele quer um centroavante mais forte, e até tem uma matéria no GE hoje sobre isso, falando que ele vai buscar no centroavante, ele, né, o Santos ele quer um centroavante mais forte, de área. E aí, eu dou razão e não dou razão a ele. Por quê? Eu acho que esse elenco tem carência, sim, tá? Mas, por exemplo, você tinha no Morelos, e no Morelos parece que não vai, eu digo tinha porque parece que ele não vai atuar mais, né? E você tem no Bigode atacantes que não são pivôzão, não são aquele 9 como o Furt é. Então você poderia, a gente volta na outra questão, arrumar outras formas de jogar, e não só jogar com um cara que só consegue jogar sustentando o pivô, na bola aérea. Porque o Furt é muito bom, claro, mas realmente são características, os jogadores têm características diferentes. E eu acho que aí ele poderia testar alguma alternativa, né? Mas eu concordo com ele que precisa de peças de reposição. Falei ontem, a ponta direita é um setor carente, desde o começo do Paulista. Tem vídeos aqui eu falando até, e até tem gente discordando, respeitosamente, claro, falando, não, mas o Pedrinho tá bem, o outro vídeo, o Otero tá bem. E tiveram seus momentos, mas é que nenhum dos dois é unanimidade, e a gente tem muita alternância, muita inconstância nessa posição. Por exemplo, acho que precisava sim. Por exemplo, acho que também precisamos de um outro meia, isso já faz tempo, porque desde o Paulista o Casares já mostrou que não dava, e aparentemente não vai mais jogar, e agora o Juliano tá numa fase ruim, então aí a gente não tem outro meia para colocar. Ou que seja, ele quer um meia para atuar mais lá na frente, como segundo atacante, então tem que buscar um cara dessas características, um cara talvez de mais condução, de drible curto melhor, que finalize, precisa, né? Então, é por isso que eu digo que eu até concordo um pouco com o Carille, mas ao mesmo tempo ele poderia testar outras formas. E o mais importante, ele cita 40 jogadores no elenco, essa parte não dá. Acho que o Carille, ele é um cara inteligente, eu sei disso. Eu ia falar, acho que ele é inteligente, não, eu sei que ele é inteligente, mas eu acho que é difícil
tudo bem que não estou duvidando da capacidade dele, ou se ele falou que tem, é porque ele tem, deve ter mesmo, de administrar 40 jogadores, mas é muita gente, vai ficar muita gente fora do banco, vai ser difícil, vai acabar tirando espaço de meninos da base que deveriam complementar elenco, e você vai dar espaço para uns Casares da vida, uns Nonatos da vida. Isso é perigoso, isso faz a folha do clube inchar, não faz sentido, realmente essa parte aí não tem como você ter um elenco de 40 jogadores e ainda contratações como essas citadas aqui. Então, acho que o elenco que a gente tem peças que precisam de reposição, de reforço, mas também tem um elenco, um time, pelo menos, muito melhor do que a campanha sugere. A gente tinha que estar lá em cima. O nosso time não é pior que o Avaí, não é pior que o América, por exemplo. Então, assim, acho que com esse mesmo elenco, apesar de precisar de melhoras, ele poderia estar lá na frente também. Poderia estar entregando mais. Não sei se eu me fiz entender, espero que sim. Comenta aí o que você acha. E acho que hoje ainda a gente volta com os jogos da Euro, que hoje eu consegui assistir 2. Quer dizer, eu vou assistir o segundo agora, o primeiro, alguns comentários só vi os melhores momentos. Mas enfim, depois a gente vê. Fechou? Valeu!